Olá a todos, começo por agradecer este amável convite para participar no primeiro Congresso Ibero-Americano de Ecologia dos Meios, da Aldeia Global à Mobilidade, em particular ao colega Denis Renault, para falar desta temática da comunicação, tecnologia e saúde, que é um tema que temos vindo a investigar no Digimídia aqui na Universidade de Aveiro. Esta temática do bem-estar e da saúde é da maior importância atualmente, particularmente se observarmos a forma como este domínio tem vindo a ser reconfigurado depois da entrada em cena dos modelos da e-health e da mobile health, que têm vindo a viabilizar de forma distinta face às décadas anteriores o acesso à saúde a populações vulneráveis, que é desde logo um benefício de incontestável importância, a promover o desenvolvimento de intervenções inovadoras de educação para a saúde e bem-estar e a potenciar o aumento da saúde e da qualidade de vida de muitas comunidades. Se observarmos, por exemplo, os atuais Objetivos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, facilmente observamos que há inúmeros que tocam esta temática, desde logo o Objetivo 3, da saúde e do bem-estar, saúde e qualidade de vida para todos, educação inclusiva, equidade do género, empoderamento das mulheres, trabalho digno, cidades e comunidades inclusivas sustentáveis, paz e justiça. Todas estas temáticas e todos estes objetivos têm toques importantes com a questão da tecnologia e da saúde à luz do atual paradigma da comunicação digital. É também importante olharmos para os resultados do inquérito da OMS, da Organização Mundial de Saúde, nesta área, um inquérito que foi conduzido em 2015 a nível mundial e cujos resultados foram sistematizados num importante relatório de 2016, que trata diferentes domínios desta problemática e relativamente aos quais eu talvez destaque, olhando para a especificidade deste congresso, o domínio da M-Health, Mobile Health, e o domínio do Social Media. É incontornável o crescimento grande que tem vindo a ser observado na forma como os diferentes países utilizam os sistemas de e-health e também o impacto que esta utilização crescente tem vindo a ter na cobertura dos serviços de saúde. Vemos ali na linha azul mais escura. Portanto, muito importante observar este benefício de utilização dos serviços de e-health ao nível da cobertura dos serviços de saúde para muitos países do mundo. Se observarmos em particular a utilização de programas de M-Health, de Mobile Health, vemos que há um crescimento importante comparativo entre os dados de 2010 do inquérito anterior e os dados que atualmente dispomos de 2015, pese embora existirem ainda algumas áreas muito importantes, como é a área da awareness raising, em que ainda não há tanta prática no terreno como seria desejável. Ainda assim, é fundamental observar este crescimento em quase todas as áreas, nestes campos distintos em que a Mobile Health pode atuar. É também importante observarmos a forma como os diferentes países reportam a utilização do social media neste campo da saúde. E vemos que, de acordo com estes dados de 2015, há ainda uma percentagem muito elevada de países, 68%, que dizem não utilizar, não existir, melhor dizendo, uma política ou uma estratégia nacional para a utilização de social media na área da saúde, e 13% que nem sequer sabem se tal acontece. Esta utilização do social media é, que sabemos hoje, uma das práticas mais importantes de investigar no campo da saúde, por força da forma como muitos, quer doentes, pacientes, cuidadores e até profissionais de saúde, têm vindo a recorrer às redes sociais e a outras plataformas de social media para dialogar e interagir sobre questões de saúde. Portanto, é muito importante investigar esta questão. Ainda assim, e pese embora estes números tão baixos na área do social media em saúde, vemos um crescimento importante desde 2008 até 2015, mas que importa continuar a aprofundar. Verifica-se também que a distribuição em termos do globo
desta existência ou inexistência, em muitos casos, de uma política ou de uma estratégia nacional para o uso do social media não é equitativa e vemos bem neste gráfico como as diferentes regiões do globo utilizam, infelizmente, ainda de forma muito distinta e não equitativa estas estratégias tão importantes de diálogo, mediação, interação e estabelecimento de redes na questão da saúde e da qualidade de vida. Vistos estes dados, que caracterizam de alguma forma o cenário atual que nós temos nesta área, é possível avançarmos com algumas sistematizações sobre aquilo que pode ser o potencial dos meios de comunicação digital em saúde. O que se sabe é que eles promovem um maior envolvimento dos doentes, nomeadamente permitindo que estes registem e monitorizem sintomas, efeitos secundários e progresso ao nível dos tratamentos, que eles podem ser importantes meios de comunicação e aproximação entre profissionais de saúde e doentes, cuidadores, que são ferramentas importantíssimas na área da mudança comportamental. O campo do Behavior Change e mudança comportamental é um campo que tem vindo a ser muitíssimo investigado nestes domínios e é uma área muito, muito rica e muito interessante para fazer investigação e há muitos estudos a ser conduzidos nesta área. Sabe-se também que há uma maior abertura, uma maior predisposição dos doentes para o aumento da literacia em saúde pela via da utilização dos meios digitais nesta área e sabemos também, temos também experiência neste campo, que são instrumentos fundamentais para desenvolver campanhas de educação e promoção da saúde. Tentando agora compreender melhor o que é isto da e-health, importa recordar a definição ou a proposta de conceito de Eisenbach, o pai deste conceito, que num importante discurso em 2001 pela primeira vez utilizou este termo, dizendo uma coisa muito importante, dizendo que não se trata de um desenvolvimento técnico apenas. Trata-se, como parafraseando então Eisenbach, de um state of mind, um way of thinking, uma atitude e um comprometimento com este pensamento global de rede que visa melhorar a qualidade dos serviços de saúde, tanto do ponto de vista local, como regional, como global. Mais tarde, num importante editorial do GMIR, o jornal que o Eisenbach edita, foram apresentados aqueles que são os 10 E's da e-health, a que recentemente foram acrescentados 3, e estes 13 E's da e-health ajudam-nos a perceber exatamente a que nos referimos quando utilizamos este termo. O primeiro E é referente à eficiência. Se usarmos sistemas de e-health, podemos vir a ter diminuição dos custos, melhoria da comunicação, maior envolvimento dos doentes. O segundo E, deste enhancing ou melhoria da qualidade do cuidado. O terceiro, do evidence-based, é fundamental que os estudos neste domínio sejam estudos com rigor científico, baseados em evidências. O quarto é do empowerment, de que tanto se fala, este empoderamento dos doentes, dos consumidores, dos públicos, a quem dirigimos as campanhas de saúde e as aplicações e serviços na área da e-health. Mais um é de encorajamento das novas relações comunicativas e novas parcerias que podemos estabelecer, nomeadamente entre doentes e profissionais de saúde. O E de educação, e aqui as campanhas de educação e promoção de saúde têm vindo a ser instrumentos fundamentais de exploração deste domínio dos meios digitais, quer ao nível dos profissionais de saúde, quer ao nível dos doentes, cuidadores e outros agentes nesta área. Depois temos o E do enabling, nesta perspectiva de permitir e potenciar a comunicação e a troca de informação. O E do extending, no sentido em que estes modelos de e-health permitem estender os âmbitos e alargar os âmbitos do cuidado de saúde, quer do ponto de vista geográfico, que é facilmente visível e comprovável, quer do ponto de vista conceitual e da atitude e da predisposição para a partilha e para o diálogo e para a aliança com os doentes. Mais um E, muitíssimo importante, da ética e da importância que devemos dar a todos os procedimentos de segurança, privacidade dos dados e consentimento informado de todos os participantes nos nossos estudos neste domínio. Um E de igualdade e equidade, um E de equidade, e aqui é fundamental observarmos os riscos do digital divide e quão importante é
certificarmos de que existem competências ao nível não apenas do acesso, mas fundamentalmente da utilização e da participação nestes serviços. A lógica do acesso é claramente uma lógica imediatista, facílima de implementar. O mais difícil é garantir o uso e garantir a participação informada e lúcida nestas aplicações e serviços. Os últimos 3 E's recentemente acrescentados são o E do Easy to Use, portanto as aplicações têm que ser fáceis de usar, Entertainment e Exciting. São 3 E's menos consensuais, mas que têm vindo a ser também referidos como caracterizadores deste grande conceito da eHealth. Esta é de facto uma área que tem vários domínios de aplicação e multidimensional e polissémica. Esta proposta de Shaw apresenta-nos 3 domínios principais que se sobrepõem em alguns casos. O primeiro domínio da saúde nas nossas mãos, que é aquele domínio em que nós podemos inscrever todas as aplicações e serviços que permitem a monitorização, o tracking e a informação de saúde. O segundo domínio da interação, em que nós podemos usar tecnologias digitais para permitir esta comunicação em saúde entre profissionais de saúde, entre doentes, entre cuidadores, que é talvez um domínio especialmente relevante para o campo que nós aqui trabalhamos no Digimedia. E depois um terceiro domínio muito importante e que tem estado na ordem do dia, que tem a ver com a data, não é? Com a Big Data nesta área do Data Enabling Health, que nos permite observar a forma como temos que olhar para todos os dados que neste momento estão a ser gerados por estas aplicações e por estes serviços e tentarmos perceber de que forma é que podemos usar esses dados a bem das populações, com um cuidado extremo com as questões da privacidade e da segurança, mas também no sentido de criarmos mecanismos de observação epidemiológica daquilo que está a acontecer com as populações nesta área, destes registros de saúde que estão a ser feitos com todos estes mecanismos, sensores e aplicações digitais que todos usamos neste momento para registar os nossos dados de saúde. Este esquema permite-nos verificar a forma como estes 3 domínios se sobrepõem e podem contribuir para uma visão mais alargada do modelo de eHealth. Há conceitos emergentes a surgir em torno da questão da eHealth. Há, por exemplo, este conceito de iHealth ou Intelligent Health, no sentido de percebermos de que forma é que as aplicações atuais podem desenvolver mecanismos inteligentes ao nível da recolha de dados, do data mining para a tomada de decisão. A tomada de decisão é também um campo fortíssimo nesta área da eHealth, em que há muitos estudos a serem desenvolvidos, não apenas a tomada de decisão informada por parte do doente, mas também a tomada de decisão clínica, algoritmos de tomada de decisão. Um segundo conceito emergente tem a ver com esta ideia do Connected Health, com uma forte ligação à questão do mobile, e é este tema da mobilidade que foi aqui trazido por este congresso de ecologia dos meios. E esse propósito importa, portanto, olhar para este cenário do mobile health e perceber exatamente de que é que falamos quando falamos de mobile health. De acordo com a definição consensual da Organização Mundial de Saúde, trata-se, portanto, desta prática que nos permite, a partir da utilização de dispositivos móveis, smartphones, por exemplo, e outros dispositivos como smartwatches e dispositivos de recolha de dados biométricos, por exemplo, podemos capitalizar todo este manancial de informação, de recolha de dados e das aplicações que podemos, em cima disso, propor. Há 6 áreas principais, de acordo com este relatório de 2011, a comunicação entre indivíduos e sistemas de saúde, a comunicação entre esses sistemas e os indivíduos, as consultas, nomeadamente ao nível da telemedicina, os sistemas de emergência médica, os sistemas de vigilância e o acesso a dados de registro de paciente. As iniciativas nesta área do mobile health têm vindo a crescer em diferentes áreas e em diferentes domínios, como podemos ver. Mais uma vez, esta questão do awareness raising com uma prevalência mais baixa e, portanto, a precisar e a carecer de investigação e estudo é uma área em que nós aqui tentamos trabalhar um pouco.
É também interessante verificar a forma como o uso destas aplicações da Mobile Health tem vindo a aumentar. Veja-se este esquema que mostra a forma como ao longo dos anos o número de downloads de aplicações de mHealth subiu. E interessante é também vermos a forma como, muito positivamente, têm vindo cada vez mais a ser envolvidos profissionais de saúde no desenvolvimento deste tipo de soluções. Esta natureza interdisciplinar e transdisciplinar das equipas de desenvolvimento é fundamental. A nossa experiência aqui comprova-nos isso. Não podemos ter apenas especialistas em digital media e em mobile health a trabalhar no desenvolvimento deste tipo de aplicações. É absolutamente fundamental ter connosco profissionais de saúde, médicos, doentes, que nos possam ajudar no processo quer de especificação, quer de desenvolvimento e de validação e avaliação no terreno de todas estas soluções que nós desenvolvemos. É também interessante observar a forma como as diferentes soluções que nós temos neste domínio, nomeadamente ao nível da mudança comportamental, podem ter impactos diferentes nos doentes e também que a forma como, do ponto de vista do desenvolvimento técnico, eles devem ser observados pelas equipas. Vemos neste esquema que soluções mais relacionadas com os reminders ou as notificações que podemos utilizar, por exemplo, em sistemas de SMS, ou as mensagens personalizadas, ou as campanhas de educação, têm um impacto muito alto na mudança comportamental das populações e têm um nível de implementação relativamente acessível. Já há soluções como soluções gamificadas, de monitorização por pares, são soluções, como podemos ver, de mais difícil implementação, mais complexa, morosa e, do ponto de vista dos custos, também complexa implementação e com ganhos menos interessantes na mudança comportamental do público final. Os novos desafios neste atual cenário da mobilidade em saúde são portanto, ao nível da comunicação com os agentes finais, nomeadamente com os doentes e os seus cuidadores, e aquilo que nós percebemos, e são vários os estudos que o comprovam, é que a maior parte dos doentes e dos cuidadores desejam um estilo de comunicação mais ativo por parte dos profissionais de saúde, mais centrado nos doentes, mais colaborante, e essa é um patamar facilmente alcançável ou mais facilmente alcançável se recorrermos a intervenções em que possamos utilizar os meios digitais para aproximar estes agentes. Esta ideia não pode deixar de ser articulada com a importância do contacto presencial. E é aí que os cenários de mobilidade e as aplicações digitais na área do mHealth podem ter um papel muito importante no sentido em que complementam aquilo que se passa, por exemplo, na consulta face a face. Aquilo que sabemos é que do lado dos doentes eles esperam ou desejam esta abordagem mais ativa e mais comunicativa por parte dos profissionais de saúde, que mostram maior adesão quando recebem mensagens educativas, nomeadamente por via de meios digitais, sobre a medicação e sobre o tratamento, e também sabemos que os dispositivos móveis são estas ferramentas pervasivas e ubíquas que têm tanto potencial ao nível da interação entre doentes e médicos. Podem, portanto, ter um papel fundamental na promoção de contactos mais regulares, complementando as estratégias tradicionais, nomeadamente aquilo que se passa e continuará a passar-se na face-a-face, na consulta. As soluções digitais suportam, portanto, estratégias inovadoras para desenvolver intervenções clínicas e isto implica, como há pouco referia, e é muito, muito importante sublinhar, o envolvimento de uma equipa transdisciplinar, que nem sempre é fácil de montar, mas que é fundamental que consigamos estabelecer nas parcerias e nos projetos que temos nestas áreas. Sabemos ainda que, apesar da natureza pervasiva das atuais soluções e da forma ubíqua como todos usamos muitas destas aplicações, muitas vezes sem sabermos bem que as estamos a usar, o suporte pessoal não pode de todo ser negligenciado. Continuamos a falar de comunicação, portanto, continuamos a falar de uma lógica de comunicação humana, presencial, que não deve ser negligenciada
E aquilo que sabemos é que a efetividade da adesão ao nível destas intervenções de e-health e de mHealth é aumentada se houver um suporte humano. Esta ideia tem vindo a ser provada por imensos estudos, foi apresentada pela primeira vez em 2011 de forma efetiva, mas tem vindo a ser provada em diferentes estudos. E é neste sentido que propomos que muitas destas intervenções tenham esta natureza blended e guided, no sentido que sejam intervenções suportadas por meios digitais, mas que apareçam como um complemento e não um substituto ao tratamento tradicional. A ideia da Blended Intervention é, portanto, uma das ideias mais relevantes que nos parece poder vir a ganhar força nesta área. E aquilo que nós conseguimos com uma Blended Intervention, então, é a combinação dos benefícios das intervenções face a face com os benefícios das atuais aplicações digitais, nomeadamente na área do Mobile Health, permitindo assim criar novas oportunidades para os doentes e os médicos interagirem de forma mais flexível e abrir o diálogo a novos cenários, nomeadamente no contexto temporal entre consultas, que é um contexto especialmente rico em diferentes especialidades e em diferentes domínios da saúde e em muitos campos, não apenas no campo clínico, mas também no campo da prevenção e da educação e promoção da saúde. A mobilidade em saúde por via dos meios digitais permite-nos, portanto, alcançar o público-alvo em contextos da vida diária, de forma complementar ao suporte clínico face a face. Recordemos que para grande parte das pessoas o telemóvel ou o dispositivo móvel, o smartwatch, é o meio mais pessoal que elas têm, que menos partilham e no qual mais confiam e que usam com uma presença quase constante ao longo de todo o dia. Permitem-nos ainda personalizar o feedback por via de serviços de messaging que podem ser motivacionais, educativos e de encorajamento, e estas três dimensões são absolutamente fundamentais quando falamos de educação e prevenção e promoção da saúde e quando falamos de mudança comportamental e também quando falamos de tomada de decisão, que são talvez as três áreas mais fortes onde podemos ter benefícios mais efetivos se utilizarmos soluções digitais de mobilidade por meio dos atuais dispositivos de mobile. Resta-me agradecer a vossa atenção, desejando que o Congresso corra pelo melhor e que esta partilha de pensamentos transversais sobre comunicação, tecnologia e saúde possa ser útil para pensar a problemática da ecologia dos meios neste novo fenómeno de mobilidade em que hoje nos encontramos. Obrigada.